gente veio aqui hoje para responder as dúvidas de vocês sobre herpes, né? A gente está aqui com o Dr. Tarso Barberino, que é amigo também, nutrólogo, a Clécia Rocha, dermatologista e também amiga, e eu sou Renata Roxo, também dermatologista. Então, primeiro eu vou começar respondendo o que é o herpes. O herpes é uma doença infecciosa comum, muito contagiosa, causada pelo herpes simples vírus, que tem o 1 e o 2, que causa o chamado herpes simples. E a gente ainda tem o vírus varicela zoster, que causa varicela, mais conhecida pelas pessoas como catapora, e também o popularmente conhecido cobreiro, que é o herpes zoster. O herpes vírus tipo 1, ele afeta os lábios, os olhos, e o 2 afeta a área genital, como o pênis, a vulva, ânus e nádegas. Mas não significa que quem tem o 1, né, não vai ter uma lesão genital, por exemplo, e quem tem o 2 pode ter uma lesão labial. E muitos estudos no mundo mostram que até 90% das pessoas adultas por volta de 35 anos de idade já são portadoras do herpes vírus, mas ser portador não significa ter a doença. E muita gente tem o vírus, não manifesta esse vírus, não apresenta sintomas e não vai causar nenhum problema, a não ser que, por algum motivo, a imunidade fique muito baixa. E agora, o que causa o herpes? E como ele se manifesta? Bem, o que causa o herpes é o próprio vírus herpes. O vírus do herpes ele é semelhante a uma bola de futebol, ele tem um formato icosaedro, ou seja, ele tem uns 20 lados, tá? E esse vírus ele vai entrar na célula, na nossa célula, ele chega lá, ele se duplica, joga o material genético dele, duplica, forma uma capinha proteica e sai de novo, e essa célula está pronta para infectar outra célula e assim vai. E essas células vão produzindo os vírus até morrer, e essa morte celular vai acabar causando aquelas bolhas, a dor, a coceira, típica das lesões que a gente conhece de herpes, tá? Alguns fatores eles podem desencadear o aparecimento dessas lesões, como a exposição intensa ao sol, baixa imunidade do organismo, estresse, né, muito agora é falado nesse momento, ansiedade, cansaço, trauma local, por exemplo, andar de bicicleta, depilação também, e alguns quadros de febre. Geralmente, a manifestação da crise começa com a coceirinha, aquela coceirinha, alguns pacientes até sabem, arde no local em que vão surgir as lesões. E essas lesões são mais comuns nos lábios, mas pode ocorrer também no nariz, no queixo, na gengiva e até no céu da boca. E aparece como uma ou mais vesículas, umas bolinhas pequenininhas, sobre uma base vermelha. E essas vesículas, essas bolinhas, elas se rompem deixando feridas, que pode levar de 2 a 4 semanas para cicatrizar. E é muito importante lembrar de não romper essas lesões, porque pode provocar uma infecção secundária, dificultando aí a cicatrização. E aí eu tenho uma pergunta aqui, que eu vou deixar a Clécia responder. Quanto tempo dura? E é verdade que todos temos os vírus incubados? Posso transmitir herpes para o meu namorado? Olá a todos, prazer estar aqui respondendo essas dúvidas sobre essa dermatose viral tão frequente no nosso meio. Bem, sobre o tempo de duração, você inclusive já falou, na primo-infecção, ou seja, na primeira vez que ela se manifesta, que é de uma maneira geral mais intensa, dura em média 2 semanas, podendo chegar até 3 semanas. Porém, nos casos de reincidiva, esse tempo é bem menor, de 5, 7 até 10 dias, porém é um quadro mais leve e não deixa a cicatriz. Uma outra pergunta que você falou, né, que fizeram, é verdade que todos temos o vírus incubado? Tem um artigo que afirma que mais de 80% da população já entrou em contato com esse vírus, com o vírus do herpes 1 e 2, tem uma sorologia positiva, porém não apresenta o quadro, não temos esse grande número de pessoas apresentando o quadro, um percentual bem menor. A outra pergunta é, posso transmitir herpes para o meu namorado? Sim. Você pode transmitir durante a relação sexual, tendo a lesão, e existem alguns artigos que afirmam que mesmo sem estar apresentando as lesões, as vesículas, as bolhas, você pode sim transmitir a infecção pelo herpes vírus para o seu namorado. Uma outra pergunta aqui bem interessante, que é falando sobre as complicações. As complicações, elas não são comuns. Graças a Deus, são complicações raras. Geralmente se manifestam em pacientes que estão com a imunossupressão importante, em média de 1 a 2% desses pacientes que podem evoluir com encefalite herpética,
geralmente é causado pelo herpes vírus 1, ou a meningite de Mollaret, que é causada mais pelo herpes vírus 2. Mas, como falei, ela não é tão comum. Agora, Renata, eu vi aqui uma pergunta também bem interessante. Sempre pergunto, o herpes tem cura? Clécia, infelizmente o herpes não tem cura. É um vírus que não é eliminado do organismo, mas as crises podem ser controladas. Perguntaram também aqui qual o melhor tratamento e se passar a ciclovir creme resolve. Então, o tratamento depende muito do tipo da crise. Se for a primeira crise, o tratamento é diferente do tratamento de quem tem crises recorrentes. A dose e o tempo do tratamento vão ser diferentes, mas o remédio muito eficaz, que todo mundo gosta muito, é a ciclovir de uso oral, porque ele tem poucos efeitos colaterais, um custo bom. Já o aciclovir tópico, ele não tem a mesma eficácia do uso oral, mas pode sim ser utilizado, tá? O ideal mesmo é a prevenção, que a gente vai falar no decorrer desse vídeo, e o tratamento também do uso oral, de preferência no início das lesões. O de uso tópico, algumas substâncias cicatrizantes podem ajudar. A sua opinião sobre isso, Clécia, é a mesma? É diferente? Sim, exatamente, né? Nós dermatologistas acabamos fazendo isso. Nas primo-infecções, que são as infecções, elas são mais intensas, o paciente apresenta, além das lesões, um quadro febril, uma dinamia, um mal-estar. Aí sim a gente lança a mão do aciclovir, um excelente antiviral, a gente faz, né, 5 vezes ao dia, em média, 7 dias a 10 dias. E no caso das lesões reincidivantes, eu não lanço mão do aciclovir, não. Eu prefiro fazer a suplementação com aminoácido lisina para o paciente, isso diminui o tempo da lesão. Faço também cremes de uso tópico para melhorar a cicatrização. Renata, teve uma pergunta aqui bem interessante também, que é sobre qual o melhor medicamento para tratar o herpes labial e qual a melhor medicação para curar as lesões quando elas estouram, quando aparecem as bolinhas, que na verdade são vesículas, né? E é preciso ter um repouso quando estiver com esse quadro? Na verdade, o que você falou é muito importante, né? A gente mencionar sempre a prevenção. Eu também gosto de utilizar o aminoácido, a lisina, para a gente prevenir as crises, né? No decorrer do vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Mas em relação ao medicamento, a gente pode usar sim a ciclovir, os derivados também, outro antiviral, né? Logo no início dos sintomas, também um cicatrizante de uso tópico. O ideal sempre no início do quadro, como eu estou falando. Em relação ao repouso, é um estado viral. Então, assim, é um alerta do organismo, é sempre bom repouso sim, alimentação equilibrada, dormir bem, ingerir líquidos, praticar exercícios, mas o Tasso vai falar sobre isso melhor no decorrer do vídeo. Maravilha. Uma coisa também bem interessante, que trauma no local. Quem tem herpes genital, por exemplo, calcinhas apertadas, roupas muito apertadas, aquele trauma pode induzir a uma crise de herpes viral. Então, vamos lá. Vi aqui uma outra pergunta que falando sobre as crises recorrentes, 3 a 4 vezes por ano. Como é possível evitar? Bem, em diversos artigos, eles relatam o uso de esquemas com o aminoácido lisina, que faz com que diminuam esses surtos, essas crises, ao longo do ano. Então, a lisina é um aminoácido essencial que inibe a replicação viral. Existem 2 aminoácidos envolvidos nesse processo. Existe a arginina, que faz a replicação viral. Mais à frente, o Dr. Tasso vai falar para a gente sobre isso. E existe a lisina, que é um aminoácido que vai impedir a replicação viral. Então, eu gosto quando o paciente refere, olha, vem aquele pródromo de prurido, de queimação, uma dor, aí ele já pode começar a suplementação com esse aminoácido, e isso vai, ou inibe, é como se abortasse aquele quadro, ou quando o quadro surgir, apareça de uma maneira menos intensa, mais tranquila. Tem uma outra pergunta aqui também falando assim, por que o paciente fica tendo crises de repetição? Essa eu vou fazer para o nosso nutrólogo aqui, presente na reunião. Então, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema. E essas crises que são recidivantes, geralmente estão relacionadas com a imunidade, né? A imunidade, se ela estiver bem
no nível muito bom, tiver um alto score de imunidade, nós não vamos ter tantas recidivas. E o que mais impacta nessa imunidade para alterar a nossa defesa, permitindo a recidiva do vírus, são situações de estresse. E a gente tem que entender o que é estresse. Na verdade, qualquer estímulo que o nosso corpo recebe, ele gera uma resposta. Essa resposta é uma resposta de estresse. Ela pode ser aguda ou crônica, de alta intensidade ou baixa intensidade. Então, nosso sistema nervoso central, ele tem a percepção do estresse e ativa uma resposta endócrina através dessas glândulas pituitária e a glândula adrenal, que por sua vez vai produzir o cortisol, que é tão importante nesse processo. E vamos ter aí uma reatividade sistêmica dos nossos órgãos, com importância do sistema cardiovascular e principalmente o sistema linfóide, que pode levar a uma adaptação fisiológica, quando o corpo consegue se adaptar a essa reação diária de estímulo pelo estresse, causando um estresse, ou quando crônica e de alta intensidade, pode causar uma reatividade patológica. E é justamente nesse momento da reatividade patológica que a gente tem situações como recidivas do herpes. Então, fica claro entender que alguns estímulos crônicos de estresse vão induzir crises de recidivas do herpes, nesse caso, está diretamente relacionado aí com a imunidade. Lógico que tem a limitação, nós vamos falar disso daqui a pouco também. Perguntaram, estou com feridas no dedo do pé, pode ser herpes por estresse. Então, gente, isso é um outro assunto, né? Pode ser herpes, até pode, mas assim, nesse momento que muita gente está usando produto no chão, andando descalço, né? Pode estar tendo uma dermatite aí de contato, por irritante primário ou até alergia. Também tem a desidrose. A desidrose é causada assim também por estresse, que vai dando feridinhas no dedo do pé. Então, isso é um outro assunto, né? Tem uma outra pergunta, existe a intenção de fabricar uma vacina para herpes labial? Se existe vacina para o herpes genital? Gente, sobre vacina, o mundo inteiro quer, há muito tempo existem pesquisas, mas nenhuma até hoje foi aprovada para uso comercial. Existem laboratórios com pesquisas em fase avançada, mas até hoje nada. Porque no período menstrual costuma aparecer lesões labiais. Na realidade, o período menstrual existem várias alterações hormonais, tem também maior estresse, como a gente está mencionando, consequentemente alterações na defesa do organismo, e se as crises estiverem sempre relacionadas com esse período, o ideal é essa mulher procurar um especialista, um dermatologista, para tratar e prevenir essas crises. Eu vi aqui, inclusive, Renata, uma outra pergunta. O herpes volta? Já tive alguns meses atrás e agora tomo vitaminas no almoço, indicado pela dermatologista. Possivelmente ela deve estar usando suplementação de lisina, porque esse aminoácido já está bem consolidado, a gente já ouve falar nos congressos há muitos anos, e se foi prescrito pela dermatologista, eu imagino que seja a lisina, algumas outras vitaminas, no caso o aminoácido, a lisina, e algumas vitaminas para melhorar a imunidade. Uma outra pergunta também. Tenho esse problema e agora saem bolhas no canto dos lábios da minha filha. O que pode ser? Obviamente, isso deve ser avaliado com uma consulta presencial, com o seu dermatologista. Pode sim ser o herpes, uma infecção pelo vírus do herpes. Isso tem que ser esclarecido para dar o diagnóstico mais fidedigno. E uma outra pergunta aqui. Ultimamente tenho tido formigamento no braço esquerdo. É sintoma de ansiedade? Essa eu vou deixar para o doutor Tasso. Um formigamento no braço esquerdo, isso é ansiedade, doutor Tasso? Pode ser sintoma de ansiedade, mas é necessário que se investigue alguma condição neurológica, vascular. Para considerar um formigamento no membro como sintoma de ansiedade, a gente tem que ter excluído antes causas neurológicas e vasculares. Mas pode sim ser um sintoma de ansiedade, e se vier relacionado, coincidindo com recidiva do herpes, isso pode estar mais comumente relacionado à ansiedade, sim, como nós vimos que o estresse pode reduzir a imunidade de forma específica para o herpes vírus tipo 1. Tem uma outra pergunta aqui, qual é a diferença do herpes no lábio e o cobreiro? Como eu expliquei no início do vídeo, zoster também conhecido como
popularmente, né, por todo mundo como cobreiro. O herpes zoster é a reativação do vírus da catapora e normalmente acontece uma vez na vida, atinge um lado do corpo, não tem uma localização típica, causa muita dor, principalmente nas pessoas mais velhas, nos idosos acima de 50 anos também, e geralmente acomete o tronco e o rosto. Perguntaram aqui sobre herpes zoster em crianças. O herpes zoster ele é raro, né, nas crianças, na infância, geralmente é benigno, é bem tolerado e autolimitado. O diagnóstico é clínico, raramente causa dor que pode ocorrer nos pacientes mais idosos, como eu falei. Agora, o fato de ocorrer na criança não significa uma imunodeficiência, principalmente se for uma criança saudável. Mas, se houver uma recorrência, aí sim, vale a pena investigar. Clécia tem uma pergunta aqui bem legal também sobre o tratamento dos zóster. Você pode falar um pouquinho do tratamento? Sim, então o herpes zoster é causado pelo herpes vírus 3, que é conhecido, como o Renato falou no início, catapora, varicela, tá? Então, assim, a gente pode ser vacinado ou ter o quadro, a prima infecção pelo herpes 3, apresentando aquele quadro de vesículas umbilicadas, geralmente acontece na infância, mas com a vacinação hoje em dia não é tão comum. Mas o herpes zoster, que é a segunda vez da varicela, pode acontecer, já acontece geralmente mais em adultos entre 50 e 60 anos, e ele é localizado, como a Renata falou. A gente lança a mão de antivirais, porque eles, além de diminuir o tempo dessa infecção viral, ele também diminui a chance da nevralgia pós-herpética, tá? Então, eu também gosto de fazer hoje em dia associado com a lisina, o aminoácido essencial, que ele também diminui o tempo, eu percebo que ele também pode diminuir o tempo da lesão. Uma outra pergunta aqui, Renata, que eu vi sobre o zoster. Ele pode recidivar? O herpes zoster, ele, como eu falei, é a segunda vez da catapora, mas não é comum a recidiva. É uma manifestação rara. Isso acomete mais um paciente que tem uma imunossupressão importante, e aí ele pode reativar, no caso, pela terceira vez. Não é comum, é raro, tá? Uma outra coisa também falando sobre o herpes zoster, já tive zoster há 3 anos. Ainda tenho imunidade baixa? Vamos então abrir agora o bloco sobre imunidade, alimentos, e eu vou passar a bola para o Dr. Tasso, que vai nos explicar sobre imunidade e sobre os alimentos que estão muito relacionados a infecções virais do herpes. Então, nós temos duas condições. Uma, a entender que boa parte da nossa defesa depende de um sistema linfóide importante que o intestino integra. Então, nossa alimentação tem que permitir que o intestino não se mantenha inflamado, ou seja, não tenha estímulo inflamatório na alimentação. E vários alimentos eles já têm perfil inflamatório, o açúcar simples, o açúcar refinado, ele pode provocar disbiose, que tende a levar à inflamação do intestino. E tem alimentos ricos, como a literatura traz, ricos em um aminoácido semi-essencial, que é a arginina, que pode induzir a maior replicação viral do herpes, propriamente dito. E dentre os alimentos, nós temos que as nozes são muito ricas em arginina por quantidade a cada 100 gramas, assim como praticamente a todas as oleaginosas, como castanha de caju, castanha do Pará, avelã. E nós temos, em contrapartida, ao mesmo tempo que a gente orienta que se retire o açúcar refinado, que já pode estar contido no alimento, ou que as pessoas acrescentam, ou que vem nos alimentos industrializados, e a arginina, nós estimulamos que façam dietas ricas em lisina, como foi dito aqui, um aminoácido essencial, que impede a replicação viral, diminui essa replicação viral. Mas para um caso de evitar recidivas de forma mais efetiva do herpes vírus tipo 1, é importante a gente ter, além da alimentação rica em lisina, uma suplementação com lisina, que pode variar. Alguns estudos falam a partir de 500 miligramas, 2 ou 3 vezes ao dia, chegando até 6 gramas de lisina ao dia, conforme o caso. Então, é isso que fica para a gente a ideia de que, além da alimentação, que evite todos os alimentos que inflamam o intestino, principalmente o açúcar refinado, tem uma alimentação pobre em arginina e rica em lisina, associada à suplementação. E aí, para que a gente também possa ter um controle além da alimentação, a gente precisa entender aquele primeiro slide que eu mostrei, falando sobre o estímulo
de estresse ao nosso corpo. E como que a gente consegue controlar esse estresse? Porque o estresse está diretamente relacionado aos níveis de cortisol. O que a gente traz de estresse para o organismo de estímulo, o estresse vai ser modulado por esse hormônio cortisol. Então, obrigatoriamente, a gente tem que ter o ciclo circadiano bem controlado. Então, a gente precisa de horário de sono, então precisamos dormir cedo, com sono de qualidade, precisamos ter uma atividade física logo pela manhã, não podemos nos alimentar à noite, precisamos ter condições que trabalhem a nossa mente para evitar e modular os níveis de estresse. A acupuntura funciona muito bem, meditação, mindfulness. Então, todas essas estratégias são pilares importantes, tanto para evitar as recidivas, como para agir na fase aguda já de uma recidiva. Espero que tenham gostado, né, gente? E é isso. Clécia, mais alguma coisa? Não, somente isso. Obrigado pela presença e companhia de vocês. E até a próxima. Até a Também próxima. agradeço pelo convite. Ficamos à disposição.